A escravidão ainda existe hoje, seja escravidão de dívida, seja escravidão de jogos, de vícios, seja escravidão de celular, de rede social. Essas empresas querem 3 coisas. Eles trabalham para que a gente gaste tempo, dinheiro e energia. Quer dizer, sugando. O que é isso se não é escravidão? E se você não despertar, se você não abrir o seu entendimento, você é um escravo pior do que os escravos que levavam chicotadas nas costas em tempos atrás. Por quê? Porque muitos deles, ou todos eles, sabiam pelo menos que eram escravos. Talvez você e não sabe. André, qual a sua história? Bispo, tudo começou quando eu tive um desejo, né, de poder ajudar a minha família, na verdade minha mãe, que ela está passando por uma situação financeira difícil. E aí eu comecei a pesquisar coisas na internet que eu pudesse fazer que me gerasse uma renda, porque o trabalho que eu tinha eu não conseguia estender ajuda até ela, né? E aí eu comecei a pesquisar e conheci o mercado de jogos online, o mercado de games. E aí eles mostram, assim, uma certa facilidade, né? Uma ilusão que eu achei, poxa, se esse cara conseguiu realmente fazer esse valor, então eu vou conseguir também. E aí eu comecei devagar, né? Conheci uma plataforma de jogos, coloquei ali um saldo baixo, R$ 20, porque eu falei, se eu perder R$ 20, não vai fazer falta. Só que em 3 dias esses R$ 20 virou R$ 800. E aí eu falei, poxa, realmente é fácil. É muito simples fazer dinheiro com isso. Poxa, eu vou ficar rico. E aí eu comecei a me aperfeiçoar naquilo, né? Comecei a querer entender mais como é que era, como é que vinha ali a sequência, a ordem, para poder faturar mais. Comprei cursos, me profissionalizei naquilo, fiz mentorias, participei de mastermind com equipes que faziam aquilo, e eu comecei a crescer, né? Já cheguei a fazer 5, 7 mil reais, 6 mil reais, assim, em questão de 4, 5 dias. E aí eu fui, de fato, comecei a ganhar dinheiro com aquilo ali. Só que, aí nem tudo é ganhos, né? Tem as perdas também. Só que eu comecei, na mesma forma que eu ganhava, né, aquele dinheiro, 4, 5, 6 mil, às vezes ficava 5 dias ali só acumulando dinheiro dentro da plataforma, 5, 6 mil reais, em questão de 20 minutos, 10 minutos eu perdia tudo. E uma outra jogada ali que eu fazia na ganância de querer, tô com 6 mil, vou fazer mais 4, 10 mil, eu saco. Pronto, já saquei o dinheiro do mês, só vou jogar mês que vem. E isso aí eu fui lá, perdi aquele dinheiro todo, aí veio o prejuízo emocional, veio o prejuízo financeiro, e eu comecei a me afundar mais e mais naquilo ali. Total, você acha que perdeu quanto? Quando eu parei para fazer a soma, que a gente não sente, né? A gente vai depositando, vai ganhando, vai depositando, vai ganhando, depois você perde, você não percebe. Eu parei para pensar e vou fazer um cálculo aqui. Fui na plataforma ver. Quando eu vi o valor, tomei um susto. Cerca de 60 mil reais. Você perdeu. 60 mil reais. Um pouco mais de 60 mil reais, na verdade. Quer dizer, você ganhou, mas o saldo final foi negativo, 60 mil reais. Financeiramente, emocionalmente. Sem contar o tempo emocional. Eu já fiquei a madrugada toda jogando, porque eu tava com a banca alta, né? Chama de banca a plataforma. Tava alta, eu falei, vou fazer só mais um pouquinho. E eu perdi. Falei, não, eu não quero fechar com isso. Eu perdi 100 reais. Poderia ter deixado. Falei, não, vou recuperar esses 100. E nessa de recuperar os 100, eu perdi tudo que eu tinha. Peguei o dinheiro, coloquei de novo. Falei, não, vou recuperar. E eu comecei agora a apostar não mais para ganhar. Eu só queria recuperar o que eu perdi. E isso, quando eu fui ver, já era 6 horas da manhã. Fiquei a madrugada toda jogando. Quando que caiu a ficha e você se libertou disso aí? Como que você se libertou? Isso foi através de uma proposta que me fizeram, né? Eu tinha contatos de pessoas que eram bem influentes nos jogos. E aí um deles falou assim, André, já que você tá dominando aí essa plataforma ali, vamos fazer uma plataforma para você de jogos? E aí o que acontece? Todas as pessoas que entrarem na plataforma, você vai ganhar um saldo pela entrada delas, e toda perda que eles tiverem, você vai ganhar um percentual. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. A proposta era você ter a sua plataforma de jogos, Minha própria casa de jogos, de apostas. de apostas. Cada pessoa ganhava, você ganhava 50 reais por cada pessoa que entrava. Exato. E cada perda das pessoas você ganhava uma porcentagem. Uma parte vinha para mim e uma parte ia para casa de jogos, né? Então você ganhava pela perda dos outros. Dos outros, exatamente. E aí eu falei, não, isso aí vai contra a minha índole, vai contra meu caráter, eu não quero. Aí ele falou, André, mas eu tô falando coisa de 100 mil reais por mês pra você faturar. 100 mil reais livre pra você todo mês. Eu falei, não, não quero. Aí eu comecei a ver o lado escuro dos jogos. Porque então era algo assim, poxa, não tô fazendo mal a ninguém, tô colocando dinheiro ali, tô ganhando o meu, né? Mas não tô fazendo mal pra ninguém, eu tô ganhando meu dinheiro.
Só que a consciência vinha, né, eu tinha vergonha até de falar para as pessoas, quando perguntavam: "Até o que é que você faz?" "Ah, eu trabalho com trader, eu sou day trader, faço day trade e tal", porque eu não queria falar que era jogos, porque eu sabia que era errado. Uhum. E aí, depois que eu tomei esse susto, né, depois veio essa proposta de ter minha própria casa de jogos e de faturar alto, aí eu vi que a sujeira do mercado, eu falei: "Não, não quero mais isso". Então eu comecei a conversar com hoje é minha esposa, na época a gente estava se conhecendo ainda, eu falei: "Ó, eu tô trabalhando com isso, é assim", comecei a explicar tudo como é que funciona pra ela, e recebi uma proposta assim, eu tô vendo que esse negócio realmente é sujo, eu não quero mais isso, me ajuda. E aí, né, ela começou a intercedir ali por mim, me ajudar. Eu pedi pra ela até entrar na plataforma, falei: "Toma aqui meu login, minha senha, entra lá, muda, porque eu não quero mais saber disso", porque o prejuízo foi muito grande, tanto financeiro quanto emocional. Você teve que sair e engolir a perda. Engoli a perda. Chegou um momento, como eu falei, eu estava jogando não mais para ganhar, eu só queria agora recuperar o que eu investi, porque eu falei assim: "Eu vou recuperar e vou parar, porque, né, eu já perdi muito, não quero perder mais". E nessa de querer recuperar o que eu tinha perdido, aí que eu perdi mais ainda. Você sentiu algo espiritual nisso tudo? Sim. Senti porque, a consciência ela é pesada. Só que eu falo assim: "Poxa, mas eu tô ganhando, né, não tô fazendo mal pra ninguém, mas eu tô ganhando". Eu lembro que tem uma vez mesmo que eu estava apertado financeiramente, e eu falei assim: "Poxa, meu Deus, eu preciso de R$ 3.000 pra poder fazer meus pagamentos, compromisso que eu tenho amanhã, cartão, aluguel". E eu cheguei até uma pessoa, a pessoa não me emprestou, eu falei: "Ah, Deus, só tenho o Senhor. Se o Senhor me ajudar, eu vou ficar muito feliz e tal". Fiz uma oração e fui estudar, abri o computador para estudar. E aí veio aquela voz: "Vai lá na casa de jogos". Eu fui, aí entrei na casa de jogos, e nessa noite, em questão de minutos, eu fiz R$ 5.000. E eu ainda tive aquela coisa assim: "Poxa, Deus ouviu minha oração, Deus me abençoou". Só que aí como é que eu descobri que não era Deus que estava por detrás de tudo isso? Porque eu tinha vergonha de falar: "Deus me abençoou", dar um testemunho: "Ó, eu ganhei R$ 5.000, Deus, eu estava passando assim situação difícil, orei, Deus me atendeu". Uhum. Por quê? Porque eu sabia que aquele dinheiro não era um dinheiro lícito. Então ali a ficha começou também já a cair. Aí consequentemente veio essa proposta, aí sim que eu larguei isso de vez, porque eu vi que o mercado é muito sujo, porque quem ganha só é a casa, só a casa que ganha. Você foi difícil largar? Bispo foi porque assim, eu não achava que eu estava viciado, né, esse foi o meu problema, eu não achava que eu estava viciado. E eu não senti tanto a perda, como eu falei, porque eu ganhava 5.000, 4.000, 7.000, e depois eu perdia tudo, mas não sentia que eu devolvia tudo pra plataforma, né, de jogos. Quando eu parei pra ver quanto eu ganhei, quanto eu perdi, que eu vi esse saldo de R$ 60.000, eu tomei um susto. Eu contei até pra minha mãe na época: "Mãe, eu perdi R$ 60.000 com essa plataforma de jogos". "Ah, menino, por que você fez isso?" Falei: "Mãe, não sei". E Aí você não é um desculpe, você não é um ignorante, você é uma não, pessoa que me parece inteligente, capaz, mesmo assim você caiu nisso. não caí nisso, porque a ganância falava mais alto, né. Toda vez que eu chegava em saldos altos, em questão de 3, 4, 5 dias, por exemplo, R$ 7.000 em 3, 4 dias, qual emprego hoje que eu vou ter que vai me dar R$ 7.000 em 3 dias? Aí eu falei: "Não, poxa, eu tô ganhando muito dinheiro aqui, eu vou continuar, vou fazer só 10.000, fechei o salário do mês, e aí só jogo o mês que vem". E nessa de querer fechar o 10.000, nessa ganância de fazer mais, eu perdia tudo, aí pegava o dinheiro que eu não tinha, colocava lá pra jogar, já tive a conta bloqueada do meu banco, porque ele desconfiou tanto o Pix que eu fazia, em sequência assim, né, pra plataforma, bloqueou pra poder não fazer mais, fiquei até revoltado, porque eu queria jogar, eu não conseguia parar, né. Então assim, foram muitas perdas, né, financeira, perdas emocionais. Quer dizer, a sua ganância, por um tempo, foi mais alta do que a sua inteligência. Sim, muito mais alto. Deixei o coração falar mais alto do que a razão. E a lição que ficou para você dessa experiência aí, espiritualmente falando? Bispo, eu na época, né, que estava jogando, vinha aquela coisa assim: ó, você tá tirando a sua confiança de Deus do altar para colocar em jogos. E realmente eu estava fazendo dos jogos o meu Deus, o meu provedor. Porque eu precisava de um dinheiro, eu ia para os jogos. Eu precisava de um dinheiro para pagar uma conta, eu ia para os jogos. Eu não ia mais para Deus, eu ia para os jogos. E aí quando a ficha caiu, eu falei: "Ó Deus, eu vou largar. E a partir de hoje o Senhor vai ser o meu provedor. O Senhor não vai deixar faltar nada para mim. Então eu vou largar, eu vou me lançar, no altar, vou voltar a confiar no altar". E aí eu larguei os jogos, comecei a confiar em Deus, Deus começou a dar inspirações, começou a dar direções para que eu viesse fazer coisas de forma lícita, ganhar dinheiro honesto, prestando serviço para empresas. E a lição que ficou é: não dá para confiar em nada e ninguém que não seja o altar. Então assim, hoje a lição que eu tenho é: não vale a pena, não vale a pena. Se eu pudesse voltar atrás, tivesse conhecido isso lá atrás,
com a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha ignorado aquilo. Vamos aqui ver o texto sagrado, 2 Coríntios 3:17. Onde há o Espírito de Deus, esse texto diz, onde há o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, Ele é Espírito, Deus é Espírito, e onde Ele está, então, automaticamente tem que haver o quê? Liberdade. Ou seja, quem tem o Espírito de Deus é livre, não é escravo mais. Portanto, o Espírito de Deus e escravidão não combinam. Quem tem o Espírito de Deus em si não pode ser escravo de nada nem ninguém. Portanto, não pode ser um viciado em nada. Porque o vício é uma escravidão. Seja ele qual for, seja jogos, seja apostas, seja cigarro, droga, pornografia, o que for, qualquer vício. A definição de vício é uma ação repetitiva que quem a pratica não consegue parar, ainda que diga que consiga, como ele falou. Todo viciado diz, eu não sou viciado. Mas a prova mostra o contrário. Então é uma ação repetitiva que não consegue parar e que faz mal. Seja na saúde, seja no bolso, seja no emocional, seja no espiritual, na consciência, seja nos relacionamentos, o que for. É uma ação repetitiva que faz mal. É o vício, essa é a definição de vício. Então o vício pode ser qualquer coisa. Não precisa ser esse tipo de vício que nós estamos falando. Portanto, nenhum vício condiz com a presença de Deus na vida da pessoa. Pelo contrário, quando a gente vê o Senhor é o Espírito. Espírito com letra maiúscula quer dizer Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos inverter isso aqui. Onde o Espírito do Senhor não está, então há o quê? A escravidão. Ou onde o Espírito do diabo está, porque se o Espírito do Senhor não está, qual outro Espírito? Só pode ser o do diabo. Aí há o quê? Escravidão. E é de fato. Porque o vício, ele começa com uma sugestão. E começa sempre com algo inocente, com algo até mesmo positivo inicialmente, como no caso dele. Como é que começou? O que o diabo usou na vida dele, no caso dele, para introduzi-lo ao vício? Ele usou o seguinte, a situação financeira. Quero ajudar a minha família. Preciso ajudar a minha família. Preciso ajudar a encontrar uma forma de renda para ajudar a minha família. Então, um motivo justo, concorda? Você quer ajudar a sua família? É um motivo justo. Você querer ajudar, dar uma vida melhor, tirar a família, o familiar da dívida, é um motivo justo. Mas o diabo usa esse motivo justo, um motivo correto, e apresenta uma proposta dele, para você resolver a sua situação do jeito dele. Como o diabo fez com Jesus lá no deserto. Jesus estava com fome, 40 dias de jejum, e o diabo fala para Jesus, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então o diabo apresenta as propostas, faça isso. Você é filho de Deus, você tem direito. E não há nada contra, como ele falava, estou fazendo mal a ninguém, é meu dinheiro, faço o que eu quiser. Não é? O diabo apresenta as próprias justificativas. Só que quando você abraça a sugestão do diabo, o que é que acontece? Você dá uma abertura, pequena brecha. Põe R$20. Segundo me disseram, muitas dessas plataformas dão até os R$20 para você de início. Dá 20, dá 50, dá 100. Toma aqui para você começar a jogar. E Desculpa, não leve isso para o lado pessoal. Mas o otário acredita, ganhei R$50. Ganhei R$50 só para começar. Não é nem meu dinheiro.
ele vai lá e joga os R$ 50 que ele ganhou, que ele nunca viu, né? Só está lá um número na tela. Nunca colocou no bolso dele, mas está lá um número na tela. Ele vai lá e joga os primeiros R$ 50 e ganha 300. Não é isso? Aí ele pensa, estou com sorte. Aí ele começa, como ele falou, tira a dependência de Deus, tira a dependência do trabalho e começa a colocar dependência numa coisa elusiva, uma coisa que você não enxerga, que você não toca, que você não sabe o que é, que você não pode contar, nunca sabe o que vai acontecer daqui a pouco, chamada sorte. Você já ouviu quantas vezes o Bispo Macedo falar, eu quero que a minha sorte vá para os quintos dos infernos? Você já ouviu o Bispo falar isso? Sim ou não? Por quê? Porque a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus diz lá no Salmo 128, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Não fala da tua sorte comerás, mas do trabalho das suas mãos. Lá em Deuteronômio 28 também, entre tantas outras passagens, Deus fala, se você obedecer a minha voz, então em tudo que você colocar as mãos, eu enviarei a bênção dos céus. E você será cabeça e não cauda. Em tudo que você colocar as mãos para fazer, ele estava falando de trabalho, não de aposta, não de sorte, de nada disso. Mas a pessoa sabe que o ser humano, por mais que seja inteligente, como foi no caso do André, às vezes a ambição, a ganância supera a inteligência. Por exemplo, é só questão de pensar um pouquinho. Como ele disse, a casa sempre ganha. Pense comigo. Você tem uma casa de apostas. Você tem uma casa de apostas. Você está nesse negócio para ganhar ou para perder? Para ganhar. Para você ganhar, os apostadores têm que o quê? É difícil entender isso? Não é difícil. Não é difícil entender que nenhum negócio de apostas vai entrar no negócio para fazer as outras pessoas ricas. Não é difícil entender isso. Que a casa de apostas não pode perder. Se ela perder, ela vai à falência. Com tanta gente apostando. Então, isso é inteligente. Não é difícil entender isso. Mas por que as pessoas, mesmo assim, acreditam na ilusão da sorte? Não, mas comigo é diferente, eu vou jogar, eu sou esperto. Eu sou mais esperto que o algoritmo que foi criado para me enganar, para tirar todo o meu dinheiro. Eu sou mais esperto que o algoritmo. Quer ver que eu sou esperto? Eu vou fazer um curso para eu aprender como ganhar. Aí vai lá e paga de novo. Ele gasta dinheiro com o curso para aprender a ganhar. Vai mais dinheiro, né? Porque eu sou bom, eu sou esperto, eu vou aprender. Eu vou ser mais esperto que as plataformas. Por que então a pessoa é inteligente, mas cai? Porque, primeiro, é espiritual. O diabo sabe, ele sabe o que faz os nossos olhos brilharem. Sim ou não? Por isso que a maioria desses anúncios usam o quê? Usam as celebridades. Não, esse fulano, se o fulano está anunciando, é porque é bom. Sim ou não? Então os olhos, não, a celebridade, mostra lá, olha, o fulano ganhou, comprou uma casa, ficou rico. Olha só. Então é a mesma estratégia do Jardim do Éden. Eva, dá uma olhadinha naquela fruta. Dá uma olhadinha. Olha só como ela é. E a Bíblia diz que Eva, quando olhou, viu que o fruto era desejável para se comer. Não é que ela nunca tinha visto aquele fruto. Ela já tinha visto. Mas quando o diabo colocou as palavras de forma que fez com que ela sonhasse o que iria acontecer, segundo ele, se ela comesse aquele fruto, então ela olhou de forma diferente. E você vê carros
nas ruas o tempo todo, você vê nos filmes, nas novelas, casarões, mansões, e talvez você nunca cobiçou, nunca desejou, mas quando você viu lá um anúncio falando, não, você pode, você isso, você aquilo, é só você fazer o que o fulano fez e tal, e você vai apostar e você vai ganhar, você, a sua vida, a sua independência e tal. Aquelas palavras mexem com algo chamado ganância dentro da gente. Ganância. Que a Bíblia chama de laços. Aqueles que querem ficar ricos caem em laço, está escrito. Querem ficar ricos. Preste atenção, dinheiro não é do diabo. Riqueza foi Deus quem criou. Mas quando o dinheiro se torna o seu Deus, então o diabo usa o dinheiro como qualquer outra coisa para tirar você da sua conexão com Deus. Compreende? Sim ou não? Então, o que é que você tem que entender com respeito à palavra de Deus? Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Não é liberdade para você fazer o que você quiser, não. Como as pessoas falam aí fora. Eu sou livre, faço o que eu quero. É meu dinheiro, é minha vida. A liberdade que Deus nos dá não é para fazer o que a gente quer. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que se nós fizermos tudo o que queremos, nós não somos livres, somos escravos das nossas próprias paixões. A liberdade que ele fala é a liberdade de você não estar mais preso a essas escravidões que o mundo oferece, que o diabo oferece. Não tem mais nenhum apelo para você. Então, quando a pessoa é liberta do vício, quando o Espírito de Deus habita nela, e ela é liberta, por exemplo, da bebida, a bebida não tem mais nenhum apelo para ela. Não faz sentido nenhum. Ela é livre. Ela não precisa daquilo para ficar lá entorpecida, para ficar lá alegre por alguns momentos. Ela é livre daquilo e ela não precisa mais daquilo. Isso é liberdade. Eu não preciso mais disso. Então, ainda nas Escrituras, nós vemos aqui outros textos que falam sobre isso. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ele está dizendo assim: porque vós, irmãos, fostes chamados a quê? Fomos chamados à liberdade. Aí ele diz: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Quer dizer, a liberdade que Deus nos dá é não estarmos mais debaixo do poder da escravidão do diabo, do poder dessas coisas que ele usa para fisgar o ser humano que não tem Deus. Ou até tem, mas ainda tem dentro de si a carne que fica pedindo as coisas. Mas se você tem o Espírito de Deus, você pode dizer não para isso. E 2 Pedro 2,19, ele fala, prometendo-lhes liberdade. Aqui ele está falando dos filhos do diabo neste mundo que prometem liberdade. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Foi a proposta que o André recebeu. Rapaz, faça uma proposta, tenha sua plataforma, você vai ganhar no mínimo 100 mil por mês e tal. Quer dizer, as promessas de liberdade. Pense o que 100 mil por mês vai fazer por você. São as palavras tentadoras. Mas também pode ter certeza que esse que estava fazendo promessa também é escravo da corrupção, como diz o texto. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Você nunca vai ser livre enquanto você estiver envolvido na corrupção. Não se esqueça disso. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se eu sou vencido por algo, então eu sou servo daquilo. Se o vício me vence, eu sou servo do vício. Se a pornografia, o sexo me vence, eu sou escravo do sexo, da pornografia. Tudo que me vence, que eu vivo para obedecer aquilo, eu sou escravo daquilo. Se eu não consigo parar de pecar, eu sou escravo do pecado. O pecado é o meu senhor. Tudo isso que me domina me faz escravo. Por isso que Deus nos traz a proposta do Espírito do Senhor,
O Espírito Santo habitando em nós, porque para que nós não sejamos escravos de ninguém, sejamos apenas servos de Deus. Deus não nos criou, Deus não criou você para você ser escravo de nada nem de ninguém. Nem de homens, nem de coisas, nem de vícios, nem de dinheiro, nem de religião, de ninguém. Deus não criou o ser humano para ser escravo de ninguém. Ele nos criou para sermos livres. Mas a única forma que você pode ser livre é quando você se torna servo de Deus. Você abre mão da sua vontade e você entrega a sua vontade para fazer a de Deus. Aí você é livre. Mas saiba que todo mundo está querendo escravizar. É uma das novas formas de escravidão, né? Eu estava conversando com alguns dos nossos bispos, pastores, porque essa praga tem, assim como na vida do André, tem adentrado a vida de muita gente, dentro e fora da igreja. E eu estava falando, olha, se eu fosse um incrédulo, se eu não acreditasse em Deus, vivesse como esse mundo, a maioria das pessoas nesse mundo que vive para ganhar dinheiro, se eu tivesse a oportunidade de ter uma casa de apostas, é a melhor coisa que eu ia fazer. Para mim, se eu quisesse dinheiro, por quê? O que a casa de apostas vende? O que ela vende? Qual o produto que ela dá para o cliente? Não vende nada. É diferente de outros serviços outros negócios que você tem que ir lá criar um produto, mandar para a pessoa pelo correio e tal, e ganhar dinheiro e ter empregado. Não, a casa de apostas só precisa ter uma promessa da sorte. Só isso. E um algoritmo para iludir. Só isso. Não vende nada. Pode só dizer para você assim, não foi dessa vez, mas tente de novo. Quem sabe você ganha da próxima. Só isso que elas precisam fazer. Não foi dessa vez, você não teve sorte, mas tente de novo. Está aqui mais uma ajuda para você. Para você na próxima vez, está aqui um bônus para você apostar de novo. Só isso que eles precisam. Quer dizer, quem não quer um negócio desse? Um negócio que não dá nada para as pessoas. Você tem que usar a sua cabeça, a sua inteligência. Todo mundo quer fazer escravos. Todos querem fazer escravos. Todos querem fazer de alguém um escravo. O mundo é assim. O senhor deste mundo é o diabo, que quer fazer os seus escravos para levar com ele para o inferno. Deus abre os nossos olhos e nos faz livres, dando a nós o Espírito Santo, para que nós possamos dizer, eu não preciso disso. Quando a pessoa é liberta, quando ela é livre, ela pode ficar independente e viver a sua vida realmente do jeito que ela foi criada para viver. Para ser marido, esposa, para ser filho, para produzir alguma coisa digna. Ela é livre para fazer o que ela foi criada para fazer, quando ela recebe o Espírito Santo. Quando não, ela vai ser escrava de alguém. Você estuda nos livros de história, nós estudamos na escola, nos livros de história, sobre os tempos passados, quando algumas nações escravizavam pessoas, não é isso? Quando haviam escravos, traziam escravos da África, traziam escravos de outros lugares e tal. O Brasil trouxe escravos, os portugueses trouxeram escravos para o Brasil, e outros países também, os ingleses e tal, os americanos tiveram lá guerras civis por causa de escravidão. E aí você estuda nos livros de história que a princesa Isabel, em 1888, assinou lá a abolição da escravatura. Agora não pode, ninguém mais precisa ser escravo, não pode mais ser escravo. Os Estados Unidos também aboliu a escravidão, etc. Então acabou a escravidão. A escravidão se tornou algo imoral. Você não percebeu que a escravidão só mudou de forma? Você não percebeu ainda não? Você não percebeu que a escravidão só mudou de forma, de nome? A escravidão ainda existe. Você que paga dívida de cartão de crédito, você é um escravo. Não sou eu que estou falando, não. A Bíblia diz, o que toma emprestado é escravo do que empresta.
Você tomou emprestado 1.000, 2.000, 3.000, você está devendo agora 20, 30, 40. Você está vivendo para pagar a instituição que te emprestou o dinheiro. O que é isso? O que é isso? E às vezes o dinheiro é tirado lá do teu salário, da fonte, como agora com o empréstimo consignado. Porque as pessoas, infelizmente, não pensam, não usam a inteligência, elas pensam assim, agora o governo vai dar o empréstimo consignado. Olha que bonzinhos. Como eles são bonzinhos, olha só, está ajudando o pobre. Agora a pessoa pode pegar o empréstimo consignado. Você sabe o que quer dizer consignado, né? Consignado quer dizer já deduzido do teu salário. Todo mundo quer emprestar dinheiro se o pagamento já vai ser tirado da fonte. Menos chance de levar o calote. Sim ou não? Vamos agora fazer o empréstimo consignado. Aí a pessoa vai lá e, que maravilha. Olha, me ajudou e tal, tal. Aí agora ela vai ser escrava, vai trabalhar para ficar pagando os juros baixinhos, né? Os juros baixinhos do nosso país. Escravidão. Isso é escravidão. A escravidão ainda existe hoje. Seja escravidão de dívida, seja escravidão de jogos, de vícios, seja escravidão de celular, de rede social. Essas empresas querem 3 coisas. Querem o quê? Dinheiro, tempo e energia. Eles trabalham para que a gente gaste tempo, dinheiro e energia. Quer dizer, sugando. O que é isso se não é escravidão? Se eu dou o meu tempo, dinheiro, energia para alguma coisa, eu não sou escravo disso? Sim ou não? Então a escravidão ainda existe. E se você não despertar, se você não abrir o seu entendimento, você é um escravo pior do que os escravos que levavam chicotadas nas costas em tempos atrás. Por quê? Porque muitos deles, ou todos eles, sabiam pelo menos que eram escravos. Talvez você aí não sabe. Você aí não sabe. Você está vivendo para servir alguma coisa que não é Deus, que não é para o seu bem. Então, o que você tem que fazer? O que Deus nos chama para fazer? Qual é a palavra de Deus a respeito disso? Ora, o texto sagrado fala assim: estai, pois, o quê? Firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, jugo da servidão religiosa, porque ele falava aos cristãos judeus que tinham deixado a religião das tradições, a religião de observância daqueles mandamentos, daquelas leis, que só tornavam as pessoas escravas dos religiosos. E ele está falando assim: não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Quer dizer, a escravidão religiosa também existe, da qual Jesus veio nos libertar. Jesus veio nos libertar dessa escravidão religiosa. Eu fui escravo da religião. Eu fui escravo, meus pais foram escravos da religião. Meu pai servia lá uma imagem, eu aprendi com ele servir uma imagem, me curvar diante de uma imagem. Pegava aqui o carro em São Paulo e ia lá para Aparecida para cumprir promessa, para uma estátua. Éramos escravos da religião. Por quê? Porque não conhecíamos a verdade, a palavra de Deus. Então ele está dizendo, vocês têm que ficar firmes na liberdade que vocês alcançaram em Cristo. E não voltar novamente ao jugo da servidão. Quer dizer, é possível, como foi o André, 22 anos na igreja, mas de repente era escravo de novo. Por quê? Porque não ficou atento. Pessoal, nós temos que ficar atentos. Você, eu, todos nós temos que estar atentos. E não é só nisso, não. É todo outro tipo de escravidão, de jugo que o diabo impõe. Por quê? Porque as pessoas não estão firmes, estão dormindo espiritualmente, estão distraídas espiritualmente. Nós temos que ficar com os olhos abertos. Se você tivesse 2 olhos para colocar aqui atrás e mais 2 do lado, você poderia fazer.
nós deveríamos fazer para ficarmos atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Porque o diabo, nesses últimos tempos, trabalha com o espírito do engano. Ele vem para enganar. E ele trabalha sempre usando uma coisa boa, ele junta o bom com o ruim. O bom com o ruim. Você que caiu nas apostas, você provavelmente caiu assistindo o que você gosta de assistir. Assistindo futebol. Ele pegou o bom e juntou o ruim junto. Porque aí você, não, é legal, tá aqui, tá junto com uma coisa boa. Você tem que ficar alerta a isso. Fique atento. E o diabo só precisa de uma brecha, só uma oportunidade para entrar na sua vida. Eu gosto de usar o exemplo aqui do templo. Você provavelmente não percebe isso, mas o chão aqui do templo tem um desnível de quase 2 metros da porta até o altar. Você não percebe isso, percebe? Você quando vem da porta em direção ao altar, você percebe que você está descendo? Você não percebe, mas o altar é mais baixo do que a porta. Você não percebe. Por que você não percebe? Porque o desnível é sutil, é suave. Então você não percebe. Se eu não falasse, você nunca talvez iria ver. Mas é só você olhar. É só você perceber. Que agora que eu falei, você está percebendo. Assim trabalha o diabo. A estrada para o inferno, ela é suave. Ela é suave. Ela não parece um precipício. Ela parece uma estrada lisa, suave, tranquila, para que quando você chegar, você nem perceba. Assim como a estrada para o céu é apertada, estreita, difícil, e que poucos querem trilhar sobre ela. A porta para o inferno é larga, espaçosa, e atrai muita gente, mas a porta do céu, ela é difícil, é disciplina, é ordem. Você precisa dizer muitos nãos, você precisa passar por bobo. Não, você é um bobo, você é um crente, você está sendo muito radical, também não é assim também. Você vai passar por bobo muitas vezes, porque para seguir o caminho para o céu, você vai ter que trilhar um caminho difícil. Então fique atento, especialmente com as propostas do diabo. Não se esqueça que se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é o quê? É mentira. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.